Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou discutir os reflexos. Normalmente os reflexos é discutido há muito tempo. Lá atrás Aristóteles já discutia sobre reflexo. Uma ideia dessa, mas a palavra reflexo mesmo veio forte com Descartes, que ele falando sobre o assunto. Mas depois ela veio ser estudada muito bem, o reflexo, inclusive reflexo condicionado, com Richer. Ricardo Richer estudou muito sobre isto. Mas só há pouco tempo o russo Pavlov, que abriu uma discussão grande, muita pesquisa sobre reflexo condicionado e condicionado, e trazendo essa discussão, inclusive ganhou até prêmio Nobel e ficou um cientista conhecido, consagrado com essa história dos reflexos. Mas normalmente os reflexos, eles discutem como os reflexos é para quem tem sistema nervoso, porque forma um arco reflexo. É como se você bota uma mão numa água quente, numa chapa quente, você tira imediatamente, porque é como se fosse o reflexo daqui até o seu cérebro voltando e mandando você tirar isso, forma o arco reflexo. Vem um cisco no seu olho, você fecha o olho, vem uma poeira no seu nariz, você espirra, você engole alguma coisa, começa a tossir para eliminar. É assim, faz parte dessas coisas dos reflexos. Tem tanto natural como artificial, tem uma série de trabalhos sobre isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é a discussão do reflexo nas plantas. As plantas não têm sistema nervoso organizado como o homem tem. Ela não tem, porque as plantas ainda não deu tempo, porque elas estão no processo. Mas eu estou trazendo aqui, eu vou trazer aqui essa planta para trazer a imagem, essa imagem dela, porque essa imagem aqui da planta, deixa eu focalizar, olha aqui, essa planta, você vê ela, passa o dedo e ela fecha imediatamente. Ou um insetozinho pega nela e ela fecha. Ela tem um reflexo grande, como ela fecha imediatamente para expulsar o animal. E normalmente é como se fosse uma corrente elétrica aqui, dessa região para cá, ela vendo isso, faz isso. É um reflexo. Só que não é um reflexo completo igual faz no homem, no animal, porque o sistema nervoso tem. E normalmente as pessoas colocam o reflexo como um estudo que vai dessa parte mais superficial até o cérebro, como se fosse o centro. É essa discussão que eu quero trazer, porque a discussão do reflexo, eu vou trazer aqui um livro, esse livro aqui é um dos livros do professor Jorge Andréa, do outro lado da matéria, Enigma da Vida, Jorge Andréa dos Santos, que eu considero um cientista fantástico, que passou no nosso meio. Que eu vou trazer uns trabalhos dele, porque inclusive no final dessa série eu vou trazer a discussão sobre como o princípio inteligente, a informação vem lá do centro para a periferia. Vou trazer isso. Grande parte desse trabalho é baseado na hipótese do professor Jorge Andréa, que talvez é a hipótese melhor que eu vi de todos que tentam explicar isso. Tem vários tentando. Jorge Andréa é a melhor que tem de todas elas. Tem a de Burt, falando do bioelétrico, tem de campo morfogênico, tem trabalhos também que eu vou acrescentar junto desse de Jorge Andréa, o do Hernani Guimarães, no Psiquântico. Ele traz também umas informações muito interessantes para a gente compreender o que ele chama de matéria psi, que na realidade é o corpo astral, é o perispírito, traz para a discussão. E o Jorge, eu vou pegar a hipótese de Jorge, que eu acho que é genial. Tem mais de 40 anos essa hipótese e continua atual.
Eu acho fantástico. Ninguém apresentou uma hipótese melhor do que Jorge até agora. É hipótese, não é ainda teoria, mas eu vou pegar a hipótese do Jorge, vou adaptar algumas coisas do Hernani e algumas coisas minhas, porque o Jorge faz para o homem, eu estou adaptando para a planta, então vai ter algumas coisas, mas a base principal vai ser do Jorge. Então eu peguei esse desenho aqui do Jorge, o Jorge tem uns arquivos fantásticos. Olha aqui, quer ver? Vamos focalizar de novo aqui para você poder ver nessa... Aqui, esse foca, aqui você vai ver o Jorge, aqui está. Ele colocou aqui o self, que é o termo usado por Gustav Jung, como se fosse Imago Dei, é como se ele... Mas o Jorge, eu gosto mais da terminologia que o Jorge usa de inconsciente puro. Ele bota aqui o inconsciente puro, está aqui o inconsciente puro, o inconsciente passado, que é aquele idoso, o inconsciente atual, o corpo mental, que o Jorge fala, o perispírito, o corpo físico. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o Jorge, ele forma também esses arcos reflexos. Só que ele diz, ele forma arco reflexo indo daqui, da periferia do corpo, na direção do self, na direção do inconsciente puro. Esses impulsos aqui que vai nessa direção, que o Jorge chama isso daqui de impulsos centrípedo, que ele vai passar. E quando vem de dentro para fora, ele chama centrífugo, vem informação. Esses impulsos que o Jorge traz, deixa eu pegar essa fotografia aqui, já tá um pouco diferente, para você poder entender. Ele pega aqui, ó, as correntes centrípedas, que eu trouxe isso porque o reflexo, que o Pavlov chama muita atenção, que deram um grande destaque, essa força centrípeta que sai da periferia na direção do... Ou seja, o que você aprende agora nessa vida, também essas informações vão ficar com você. Então, muitas dessas informações vai ter que sair daqui, do corpo, na direção central. Porque essa informação do corpo, quando o corpo desaparecer, ela continuará com você. Vai formar, às vezes, arquétipos, ou seja, vórtices energéticos lá no seu perispírito, o corpo espiritual. Ou vai na direção mesmo do inconsciente passado e arcaico. E na maioria das vezes é matéria, é energia, porque aqui vai passar na forma de energia, essa energia que vai mudando, quanto mais próximo do corpo, mais condensada essa energia que vira matéria. Quanto mais vai se afastando do corpo, essa energia vai ficando mais quintessenciada. Ela vai nessa direção quintessenciada. E tem vários filtros daqui para lá, como tem de lá para cá. Como ele chama a atenção aqui de novo, aqui essa força a centrífuga, aqui que ele vai fazendo, corrente centrífuga vem de dentro para fora e a centrífuga de dentro. Por que eu trago isso? Porque muitas informações para você entender como é que isso vai acontecer. Porque tem de lá de cima, lá do centro, até a periferia, vai passar por vários caminhos até chegar aqui. Vários filtros vão acontecendo até chegar aqui. Vai tendo reações física, holograma, depois química, bioquímica, até chegar ficar no físico. Então, esse estudo dos arcos, dos reflexos do Pavlov, do Richer, do próprio Descartes, que falou do assunto, esse assunto, agora você vai trazer uma conexão. Então, o centro, o arco, não é, por exemplo, você bota a mão aqui, não é até o cérebro e volta. Normalmente a informação vai até o corpo espiritual e volta, o perispírito. Não é o cérebro o centro principal. O cérebro é apenas um transdutor. O cérebro vai sendo uma caixa de ressonância. O cérebro é como se fosse uma tela que vai expor
mais as informações que vêm lá de dentro. Então, esse trabalho do professor Jorge Andréa, essa hipótese do professor Jorge Andréa, que eu vou trazer com a adaptação de alguma coisa minha, porque a planta o Jorge não fez na direção da planta, fez na direção do homem, mas eu vou trazer também umas conexões do professor Hernani Guimarães, que deixa um trabalho fantástico no seu livro Psiquântico sobre também essa força que ele chama força psi, que ele chama a atenção como é que isso acontece. Então você vê da planta para passar para o corpo espiritual, essa informação daqui da planta, aqui é matéria, mas no corpo perispiritual, o corpo energético, é como se fosse antimatéria. Por isso que é diferente. Mas é o antimatéria, que com a matéria, o elétron daqui, com o elétron de lá, com o próton de lá, não explode, não causa um acidente como acontece nos laboratórios, porque na natureza funciona diferente. Então, esse eu estou já preparando o terreno para depois, quando eu trouxer a discussão. Então, a discussão do ato reflexo é muito interessante, e aqui eu mostrei na planta esse ato reflexo aqui nessa aqui, ele fazendo isso, só que ela tem reações físicas, elétricas, só daqui dessa parte para cá. Mas no homem acontece todas umas reações elétricas no animal, porque ele já tem um sistema nervoso organizado e o cérebro. No homem, na planta, ela não tem um sistema nervoso organizado, mas ela tem substâncias receptoras do sistema nervoso já em circulação, como metabólitos, ela já tem isso. O assunto é imenso e com certeza nós vamos ainda discutir bastante. Que Deus te guarde, meu irmão, boa sorte e até o próximo encontro nosso.